Muito bem, vamos falar hoje sobre intoxicação exógena. Os conceitos aí que abordaremos hoje são bem simples aí, de uma forma resumida, né, para que fique mais fácil para vocês compreenderem aí os casos que chegarem para vocês no pronto atendimento durante o estágio. Então vamos lá. A intoxicação exógena pode ser definida como a consequência clínica ou bioquímica da exposição a substâncias químicas encontradas no ambiente ou isoladas. Como exemplo dessas substâncias intoxicantes ambientais, podemos citar o ar, água, alimentos, plantas, animais peçonhentos ou venenosos. Intoxicações por medicamentos, que é o mais comum aí, né, que vai chegar para vocês. O medicamento é o principal agente tóxico que causa intoxicação em seres humanos no Brasil, ocupando o primeiro lugar nas estatísticas do Cinetox. Desde 1994, os benzodiazepínicos, antigripais, antidepressivos, anti-inflamatórios são as classes de medicamentos que mais causam intoxicações no país. 44% foram classificados como tentativas de suicídio. 40% como acidentes, sendo que as crianças menores de 5 anos, tá, gente? Então, muito cuidado aí. Olha que número alarmante aí, 40% são acidentes, né? 33% adultos de 20 a 29 anos e 19% constituíram aí as faixas etárias mais acometidas pelas intoxicações de medicamentos. Então, de 20 a 29%, né? Bom, a clínica da intoxicação aguda, né? A absorção de dose excessiva está usualmente associada com sedação, sonolência, fala arrastada, diplopia, disartria, ataxia e confusão mental. Podem ocorrer depressão respiratória e hipotensão, né? Baixa aí da pressão arterial. Na maioria dos casos, a evolução é benigna, mas existem alguns relatos aí de intensa depressão respiratória e coma, inclusive de óbito, após o uso de benzodiazepínicos de ação muito curta, especialmente quando administrados por via intravenosa. Crianças, idosos e pacientes com insuficiência cardiorrespiratória são mais sensíveis e o álcool e barbitúricos podem potencializar os efeitos tóxicos. Então vamos lá, gente. Estamos falando aí de algumas classes de medicamentos. Então é importante que vocês pesquisem e estudem o que são os benzodiazepínicos, qual a indicação, para que servem, né? Já que desde o início da aula aí nós citamos os números bem alarmantes sobre essa classe de medicamentos, certo? Outra coisa também, está falando aqui que o álcool ele pode potencializar o efeito, né? Isso não é muito novo essa informação, né? O álcool ele tem essa tendência. E os barbitúricos. Quais são os medicamentos barbitúricos, né? Qual a indicação desses medicamentos? Eles podem potencializar os efeitos tóxicos, então é importante que vocês saibam aí quais são eles, qual a indicação, para que serve, né, a farmacocinética desses medicamentos. Bom, uma intoxicação que chega demais, assim, a um índice muito alto, bem alarmante também, é o chumbinho, certo? Os sintomas de intoxicação. Sendo um produto clandestino, ou seja, sem registro aí na Anvisa, ele não possui rótulo contendo orientações quanto ao seu manuseio e segurança, informações médicas, telefones de emergência, o que ainda é mais grave, e a descrição do agente ativo, bem como antídotos em caso de envenenamento, o que é fundamental para a orientação do profissional de saúde no momento de intoxicação. Os sintomas típicos da intoxicação por chumbinho são as manifestações de síndrome colinérgica, que ocorrem em geral em menos de 1 hora após a injeção, incluindo náuseas, vômitos, sudorese, cialorreia, borramento visual, miose, hipersecreção brônquica, dores abdominais, diarreia, tremores, taquicardia, entre outros. Em caso de intoxicação, ligue para o disco de intoxicação, que é o 0800 722 6001. Então, joga lá no grupo da família e contribua aí com a divulgação desses números para os familiares de vocês,
A ligação é gratuita em todo o território nacional. Você será atendido e orientado por um profissional da saúde especializado em intoxicações. Então, tratamento. 1. Estabilização clínica. Então, o paciente deverá ser monitorizado. 2. Tratamento específico, reconhecimento da síndrome tóxica. 3. Descontaminação. Descontaminação da pele, se for caso, ocular. Lavagem gástrica. Atenção, gente, a lavagem gástrica para intoxicações potencialmente graves. Útil quando realizada até no máximo 2 horas da ingestão. Então, o indivíduo chegou lá, é importante saber que horas que foi o incidente aí, que ele ingeriu a substância tóxica. Contraindicações aí, né? Derivados de petróleo, cáusticos, corrosivos, né, os ácidos, materiais sólidos com pontas, né? O paciente apresentando alterações hemorrágicas, não está indicado aí, né, a sondagem. Pacotes contendo drogas, aquelas drogas que são ingeridas, né, para o tráfico, principalmente nos aeroportos. Depressão respiratória, quando o paciente já está com uma dispneia importante, né, uma agitação neurológica importante, em pacientes sem proteção de vias aéreas. Então, o paciente que não está entubado ainda, né, o ideal é que seja feita a proteção de vias aéreas. Então, quando a gente fala proteção de vias aéreas, nós estamos falando sobre intubação orotraqueal. Bom, o carvão ativado ele pode ser feito de modo geral, até 4 horas da ingestão. A dose é 1 grama por quilo, peso, até 50 kg, diluído em 10% em água ou suco. Para antidepressivos tricíclicos, considerar uma segunda dose ativado 1 hora após a primeira dose. Certo? Muito bem. Sigamos em frente. Opa! Pausa? Não vamos ter pausa. Vamos seguir em frente. Quem tomou café, tomou. Quem não tomou, não tomou mais. Olha que café bonito, né? Deu até vontade de tomar café agora. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre epilepsia, né? Sobre crise. Hoje eu estou comendo R, né? Então, os termos crise e epilepsia não são sinônimos, gente. Não são palavras iguais. Não é a mesma coisa, tá? Então, a crise e a epilepsia são, né, coisas diferentes. Então, a crise é um evento clínico, como alteração, né, paroxística de função neurológica causada por despolarização sincrônica rítmica de neurônios corticais. Professor, o que é isso? São aquelas reações, né, de tremores, aquelas reações em que o paciente tem perda de consciência, né, e o paciente tem aquelas reações de contração muscular e tremores, né, seguidos aí. Então a epilepsia é outra coisa, tá? É definida como uma desordem cerebral de várias etiologias, né? É uma desordem crônica, né? É um problema crônico. Eles aparecem sem um desencadeante óbvio, né? Diferente da crise convulsiva, né? São consequências de descargas neuronais excessivas e síncronas também. Então, os sintomas são muito semelhantes, mas são coisas diferentes. Então, vamos lá que no próximo slide vai ficar mais claro. Esse aqui é um exame neurológico, certo? Que vai avaliar aí a atividade rítmica elétrica do encéfalo, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre crise convulsiva, né? O que causa uma crise convulsiva? O indivíduo nunca teve crise convulsiva, certo? Vamos pensar da seguinte forma: o indivíduo nunca teve uma crise convulsiva e ele teve lá um traumatismo crânioencefálico, um TCE, certo? Ele pode vir a ter um quadro convulsivo? Sim, né? O paciente também que nunca teve uma crise convulsiva, ele de um dia, né, ele desencadeia um quadro lá, né, de uma convulsão, tá? E ao investigar, né, uma tomografia, por exemplo, uma ressonância,
observa-se lá um processo expansivo, um tumor cerebral, né? Um quadro de febre alta, né? Quem, né, nunca ouviu os nossos avós, os nossos pais, ou a gente mesmo, né, falando, olha, tem que controlar a febre porque é perigoso ter uma convulsão, né? Então, a febre alta pode desencadear um quadro de crise convulsiva. Intoxicações diversas, tá? Medicamentos, a própria intoxicação exógena, tá? Infecções graves, meningites, por exemplo, um quadro de hipoglicemia, que é a baixa do açúcar na corrente sanguínea, um AVC, né, pode causar uma crise convulsiva, né? A epilepsia em si, o mal de epilepsia, o problema epilético crônico, aquela pessoa que tem mesmo alguma alteração, né, que já predispõe a crises, pode causar essa crise aí, convulsiva. Então, gente, a crise convulsiva ela pode ser desencadeada por vários fatores. Agora, o mal epilético, a epilepsia em si, tá, é um problema crônico, certo? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje é só isso, é bem rapidinho mesmo, tá? Não esqueçam de estudar lá os medicamentos que nós falamos, os benzodiazepínicos, tá? Todos aqueles medicamentos, suas indicações, seus cuidados de enfermagem, a sua farmacocinética é muito importante, tá bom? Os barbitúricos também, né? Até porque eles podem potencializar aí os problemas aí causados pelos benzodiazepínicos. Então é isso, pessoal. Boa sorte para todos vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.